Olá, sabe aquela história de um segundo cérebro que a gente teria no intestino? Parece coisa de, sei lá, metáfora, né? Mas e se for mais que isso? E se apontar para uma complexidade neurológica de verdade ali? Bem real e super importante para a nossa saúde. Bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje o nosso foco é o Sistema Nervoso Entérico, o SNE. A gente está se baseando num material excelente, a aula 20 Sistema Nervoso Entérico, preparado pelo Dr. Dário Santucci. Ele é professor de Ciências Morfofuncionais lá na Universidade Anhanguera. E só para contextualizar, né, o Dr. Santucci tem uma formação bem sólida. É médico, especialista em clínica médica, cardiologia e mestre em ciências da saúde. Então, a fonte é de peso. Nossa ideia aqui é desmembrar os conceitos mais importantes do SNE: estrutura, função, conexões, relevância clínica. Isso é super útil para quem está começando, né, construindo essa base na área da saúde, como o pessoal lá da Anhanguera. A gente quer ir além do decorar, sabe? Tentar conectar com a prática mesmo. Ok, vamos nessa. Para começar, vamos olhar para essa visão histórica que o material traz. O SNE era visto quase como uma terceira parte do sistema nervoso autônomo, junto com o simpático e o parasimpático. Já se falava, claro, dos neurônios ali, dos plexos, na parede do intestino, o mio entérico, o submucoso. Essa visão inicial já reconhecia que ele existia, né? Mas talvez não desse o devido valor à complexidade dele. A ideia dos plexos controlando coisas localmente já existia, mas o conceito que realmente ganhou força foi esse de cérebro próprio. O que é fascinante, assim, é a capacidade desses neurônios do SNE de funcionarem com uma independência considerável do cérebro, lá de cima. Eles conseguem organizar reflexos bem complexos, tipo a peristalse, sabe? Aquele movimento de empurrar o alimento, muitas vezes sem precisar de uma ordem direta para cada contração. É uma autonomia local bem notável. É até estranho pensar nisso, né? O intestino pensando por conta própria em certo nível. Mas a visão mais atual, que a aula também destaca, parece colocar isso em perspectiva. Tipo, tem essa autonomia, mas ele não está isolado, certo? Ele está super conectado e, de certa forma, depende do simpático e do parasimpático para regular tudo no detalhe. A secreção, a absorção, a motilidade, o ajuste fino. Exato. Não é uma independência total, é mais uma interdependência, sabe? A analogia do material é boa. O SNE seria tipo um computador terminal bem potente ali no intestino, processando e executando tarefas locais, só que ele está ligado em rede com o SNA e o hipotálamo, que seriam o computador principal. E essa rede garante que o intestino funcione em sintonia com o resto do corpo. Se o corpo entra em alerta, por exemplo, o computador principal manda um sinal para modular a atividade desse terminal, né? Talvez diminuir a digestão para focar em outra coisa. É uma colaboração constante, assim. E essa capacidade local uau! O material fala em mais de 20 tipos diferentes de neurotransmissores e neuromoduladores identificados ali no SNE. É muita química diferente para a comunicação interna. Sim. E essa variedade química toda é um espelho da complexidade da função, né? Cada substância dessa pode ter um efeito diferente, permitindo uma gama enorme de respostas, de ajustes finos. É como se fosse uma linguagem química super rica para coordenar tudo. Digestão, absorção, movimento, e se adaptando a cada momento ao que está rolando ali dentro do intestino. E aí vem um dado aqui realmente assim, muda a nossa percepção do tamanho da coisa. O número de neurônios. O material do Dr. Santucci estima que tem tanto neurônio no intestino quanto na medula espinhal inteira, no mínimo. Isso. Isso é algo para a gente parar e pensar um pouco. Com certeza. E o ponto aqui não é só o número em si, mas o que ele implica, sabe? Sugere uma capacidade de processamento de informação local gigantesca, muito maior do que a gente imaginava. Desafia aquela ideia de que só o cérebro e a medula fazem processamento complexo. O intestino não é só um tubo que leva comida, né? Ele é um centro de comando local com uma inteligência própria bem sofisticada. Consegue gerenciar um ambiente interno que é super complexo e muda o tempo todo.
Para quem está estudando ciências morfofuncionais, isso é uma lição em tanto sobre como a estrutura, essa rede neural enorme, se traduz em função complexa. E claro, essa inteligência local precisa conversar com o resto do corpo. Aí entram as conexões com o sistema nervoso autônomo. O material detalha bem essas vias. Tem a influência parasimpática, né? Principalmente pelo nervo vago, que vai lá do esôfago até a primeira metade do intestino grosso. Isso, essa é a via clássica do descansar e digerir. O vago leva os sinais que geralmente estimulam o movimento, as secreções para a digestão, o relaxamento de alguns músculos, preparando tudo para processar a comida. Mas não é só o vago, né? Tem também a inervação que vem lá da medula sacral dos segmentos S2 a S4. São os nervos esplâncnicos pélvicos. Esses cuidam mais da parte final do intestino grosso e do reto. Entendi. Esse é o lado que liga a digestão. Mas e quando o corpo está em alerta, sob estresse? Aí entra o simpático para modular isso, certo? O material descreve a chegada do simpático vindo lá da medula torácica dos níveis T5 a T12, pelos nervos esplâncnicos torácicos. Esses vão para o estômago, intestino delgado, começo do colo. Exatamente. E isso se complementa com a entrada simpática que vem dos níveis lombares, L1 e L2, pelos nervos esplâncnicos lombares. Esses já vão para a parte final do colo e para o reto. Se a gente conecta isso com o estado geral do corpo, fica claro como o SNA ajusta o intestino para o momento. A ativação simpática, aquela da luta ou fuga, geralmente faz o contrário do parasimpático. Ela tende a inibir o movimento, contrair os esfíncteres, diminuir o fluxo de sangue para o intestino. Basicamente, coloca a digestão em stand-by para que o corpo possa lidar com outra prioridade. Entender essas vias que agem de forma oposta, mas complementar, é chave para entender como coisas tipo estresse crônico podem afetar a saúde digestiva. Isso é um link importante para a prática clínica futura dos estudantes. Fundamental que se algo der errado no desenvolvimento dela, as consequências podem ser bem sérias. A aula do Dr. Santucci traz um exemplo clínico muito claro disso. O megacolo congênito, ou doença de Hirschsprung. Sim, Hirschsprung é um exemplo dramático mesmo. Ele mostra na prática a importância desses plexos nervosos. A causa é um erro lá no desenvolvimento do embrião. As células que deveriam formar os neurônios do intestino não conseguem migrar direito para uma parte final do intestino grosso. O resultado é que um pedaço do intestino nasce sem esses plexos, sem os gânglios nervosos. É um segmento aganglionar. E qual o efeito disso na função? Se falta o cérebro local naquele pedaço, o que acontece? Bom, se falta o comando neural ali para coordenar a musculatura, aquele segmento aganglionar não consegue relaxar direito e também não participa da peristalse, do movimento de empurrar. Ele fica meio que contraído o tempo todo, funcionando como uma barreira, uma obstrução funcional. O bolo fecal simplesmente não passa por ali. Imagino que acumule tudo antes dessa barreira, então. Exatamente. O intestino grosso que vem antes desse segmento sem nervos começa a acumular fezes, gases e vai dilatando, fica enorme. Por isso o nome megacolo. Os sintomas, tipo constipação muito forte, barriga inchada, podem aparecer logo depois que o bebê nasce, com dificuldade para eliminar o mecônio, ou às vezes um pouco mais tarde. Nossa, isso realmente coloca em perspectiva a necessidade de cada pecinha do SNE estar lá e funcionando, né? Com certeza. A doença de Hirschsprung não é só uma doença rara de criança. Ela é uma janela para a gente ver a importância crítica da neuroanatomia e da neurofisiologia do intestino. Para os alunos da Anhanguera, que estão mergulhados nas ciências morfofuncionais, essa condição mostra de forma muito concreta como um defeito na estrutura microscópica, a falta dos plexos, leva a uma disfunção macroscópica e bem grave. Isso levanta uma questão importante sobre integrar o conhecimento, né? Entender desde a migração das células lá no embrião, a estrutura dos plexos, a fisiologia do movimento intestinal, até a clínica e o tratamento, que geralmente é cirúrgico, para tirar esse segmento que não funciona. É a morfofuncionalidade na prática, ou na falta dela nesse caso. Fica muito claro, então.
Entender o CNE é fundamental. Recapitulando o que a gente viu, baseado no material do Dr. Santucci, o CNE não é só um monte de nervo. É um sistema neural complexo, um cérebro próprio mesmo. Ele tem controle local, mas está sempre conversando com o sistema nervoso autônomo, pelo simpático e parasimpático, por vias bem definidas. A gente destacou a quantidade absurda de neurônios e a validade de neurotransmissores ali, e vimos com o Hirschsprung como a integridade desse sistema é vital para a função digestiva mais básica. Dominar o SNE não é só para passar na prova de fisiologia, sabe? Esse conhecimento impacta diretamente na farmacologia. Muitos remédios agem no trato gastrointestinal ou têm efeitos colaterais ali justamente por mexerem com o SNE. Pensa nos antidepressivos, opioides, remédios para síndrome do intestino irritável. Todos eles interagem com essa rede neural. Além disso, ajuda a entender a patologia de várias doenças, como a gente viu com a Hirschsprung, mas também coisas mais funcionais, como a própria síndrome do intestino irritável, onde parece haver uma falha na comunicação entre o SNE e o sistema nervoso central. E a relevância vai longe, né? Conecta gastro, neuro, até psiquiatria, com essa história toda do eixo cérebro-intestino, que está cada vez mais em voga. Tem uma citação no material do Dr. Perisek Santucci, de um médico espanhol antigo, José de Letamendi e Manjares, que diz: "O médico que só sabe medicina, nem medicina sabe." Acho que essa frase cai como uma luva aqui. Ela reforça essa necessidade de olhar o todo de forma integrada. Entender o ESN não é só saber do intestino, é conectar esse sistema com a fisiologia geral, com a fármaco, com o desenvolvimento, com a experiência de quem está doente. É ver a floresta, não só a árvore, né? E para a gente fechar, talvez deixar uma pulga atrás da orelha, uma coisa para pensar, que surge dessa complexidade toda. Já que a gente tem essa rede neural tão vasta no intestino, com essa comunicação química própria e essa via de mão dupla com o cérebro, o que mais pode estar rolando ali? Além de mover comida e controlar a secreção, como será que essa rede interage com o sistema imune, que é gigantesco ali no intestino? Será que o SN ajuda a modular a resposta imune, local e até geral? E pensando no eixo cérebro-intestino, até que ponto o estado dessa rede neural lá embaixo pode influenciar nosso humor, nossas emoções, nosso comportamento? Talvez de formas que a gente está só começando a entender. A pesquisa futura com certeza vai trazer mais luz sobre isso, expandindo o que a gente sabe sobre as funções desse nosso incrível segundo cérebro. Excelente ponto para continuar a reflexão e a pesquisa. Com isso, a gente encerra essa nossa análise mais detalhada do material da aula 20 do Dr. Dário Santucci sobre o sistema nervoso entérico. Esperamos que essa conversa tenha ajudado a aprofundar um pouco mais a compreensão desse sistema tão complexo e tão vital. Muito obrigado pela atenção de todos.